Eu era muito novo e no gás, arrojado, e eu fiz, vou lá conversar com ele no presídio, porque eu quero ouvir o que é que ele tem pra falar. Isso aqui é uma coisa que aconteceu que tá ilegal. Isso aqui não existe, essa situação. E eu já peguei várias situações que se verificava que eram situações forjadas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso EJUPcast. Eu me chamo Roberto Pivuto e estou aqui ao lado da minha querida sócia, doutora Rossana, e nós temos a satisfação enorme de contar hoje com um pai e um filho que atualmente trabalham juntos, Seu Correia e Tiago Correia, nossos colegas da advocacia, e hoje nós vamos conversar sobre vários temas relacionados à gestão, a como trabalhar bem em família e também adentrar em alguns temas da área criminal. Então, acompanhe esse podcast, eu tenho certeza que vão sair daqui temas muito legais para a sua atuação profissional. Não é mesmo, doutora Rossana? Olá, você que nos assiste, obrigada pela sua audiência, obrigada, Beto, pela abertura animada, feliz. Boas-vindas aos nossos convidados hoje, Dr. Correia, Tiago Correia, que estão aqui conosco. Obrigada por terem vindo. A gente que agradece, está à disposição, sempre estamos à disposição. Então agradeço a doutora Rossana, né, o Roberto também. E assim precisar, estamos aqui para conversar, né? Bater um papo aqui sobre o que houver de tudo de interesse na área do direito penal econômico. Estamos aqui para tratar hoje com vocês. Muito bom. Eu agradeço o convite e sou um ouvinte e assisto o EJUPcast sempre que vocês lançam brilhantes episódios, e estar aqui hoje é uma satisfação enorme, um prazer. Eu agradeço por nos ouvir, por nos dar essa oportunidade de estar aqui junto com meu pai, meu sócio também, no escritório, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre direito penal econômico, direito processual penal e o nosso escritório, né? Como é a gestão, como é a nossa carreira, nossos espelhos, o que é que a gente está fazendo hoje aqui no direito. Muito obrigado. Perfeito. Beto, tem uma curiosidade importante que eu queria dizer, que eu conheço Correia desde o colégio, né? Correia estudou no Salesiano, eu também estudei no Salesiano, e ele sempre foi essa pessoa assim, agitada. E os anos se passaram, Correia, mas você não mudou quase nada. Talvez tenha ganhado aí 1 quilinho ou 2, mas você continua absolutamente igual como era quando nós éramos adolescentes, talvez. E depois tive o grande prazer e honra de conhecer o seu filho, Tiago, né? Hoje, eu não vou dizer um menino, porque ele hoje é um profissional, mas um jovem advogado brilhante também. Eu quero até parabenizar vocês, né? Você e sua esposa, pela criação maravilhosa, por esse filho profissional maravilhoso que me encantou durante o período em que nós participamos juntos da campanha da OAB, juntamente com o Beto. Então, eu penso que hoje essa geração desses meninos, inclusive eu vejo pelos meus filhos, é uma geração, parece que a gente está sabendo criar direitinho, né? Que os nossos filhos estão, pelo menos a minha, assim, me dando muito orgulho, e eu vejo que os filhos dos meus amigos também. Que bom, ficamos lisonjeados, né, Tiago? Eu que agradeço. Eu sempre gosto de ouvir mais do que falar, geralmente, quando eu estou com pessoas mais experientes, mas a caminhada da advocacia, não só como a da advocacia, mas da vida, é uma grande maratona. Então a gente tem que saber que a gente tem que trabalhar a longo prazo. Hoje em dia, com a advocacia digital, né, contemporânea, sempre estudar, se especializar, querer focar numa área e ser se puder um dia, uma autoridade nessa área. Não a hoje em dia, né? Mas no futuro, quem sabe. Perfeito. Então, vamos começar a conversar aqui sobre algumas questões um pouco mais do dia a dia, né? Eu, assim como vocês, também empreendo em família. Meu irmão é nosso sócio aqui na EJUP. E sei que isso é uma dádiva, mas às vezes também tem os seus lados negativos. Às vezes a proximidade demais a gente acaba perdendo um pouquinho as fronteiras, né? Em relação a essa atuação entre pai e filho, eu vejo que Tiago se espelha muito no senhor
e eu acredito que o senhor deve aprender muito com ele também, principalmente pela nova dinâmica, né, dessa nova geração e as demandas da advocacia moderna. Mas eu queria saber como é que vocês fazem para separar as questões familiares das questões profissionais, ou vocês lidam muito bem com isso? Como que... A situação é interessante, né? Eu sou de uma geração, né, o Dr. Rossano também, que eu comecei muito cedo a trabalhar, comecei a trabalhar com menos de 15 anos, né, no Banco do Brasil, então desde 14 anos, uns 15 anos, já tinha a responsabilidade de trabalhar. E fiz na época, antes da Constituição Federal, aquele concurso interno. Então, com 18 anos, no dia do meu aniversário, eu deixei de ser o antigo estagiário e passei a ser um funcionário de carreira do Banco do Brasil, já com 18 anos de idade. Então, muita responsabilidade. E, além disso, casei muito cedo. Eu fui pai com 23 anos, minha esposa tinha 20 anos, eu tinha 23 anos, né, ainda trabalhava no Banco do Brasil nesse momento, então fui pai muito cedo, né, tenho hoje um filho mais velho com 33 anos, o outro com 32 e Tiago com 25, né, demorou um pedacinho ali, né, pro próximo ali, mas muita responsabilidade, então foi uma pessoa que muita responsabilidade logo cedo, né, e por ser pai cedo. Hoje a geração mais nova, ela chega a pensar mais, hoje o pessoal pensa primeiro em ganhar dinheiro, uma atividade profissional, para depois ter uma vida de família. Acho que a geração da gente era um pouco mais... né? Eu conheço, na maioria dos meus amigos, todos casaram muitos novos, mais tiveram novos filhos, né? E é uma vantagem, né, essa situação, que hoje eu tenho 56 anos e tenho 4 netos já, né? Tá aproveitando os netos. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu trabalho muito hoje com o Tiago nessa situação, né? Às vezes essa geração mais nova chega, não... tem prazo de 15 dias, ainda falta 12, eu digo, Tiago, prazo é tudo pela metade. Porque você nunca pode deixar nada para o último dia, porque no último dia pode acontecer isso, acontecer alguma coisa, e a gente não pode deixar de atender o cliente. O cliente não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Ah, mas é porque teve o prazo do dia e um filho meu adoeceu, ou teve algum problema de família. Por que não fez antes? Por que não fez antes essa situação? Então, a gente conversa muito sobre isso, né, sobre essas situações, né, fico mais nessa parte de cobrança, né, tratando um pouco sobre questões de prazo, quando vai conversar com o cliente, a forma de abordagem, né, a gente gosta muito de conversar pessoalmente com os clientes, né, quando vai ao escritório, conversar, mostrar o trabalho que vai ser realizado, para pegar toda essa experiência que eu tive, né, durante todo esse tempo, principalmente dos 22 anos que eu passei na Polícia Civil, que estava todo dia atendendo, conversando com pessoas ali, né, que eram vítimas também de situações de criminais, e passar isso para colocar dentro do escritório. Então, da porta do escritório para dentro, ali, a gente está tendo 2 profissionais da área de direito, independente de ser pai e filho. Quando é em casa, já é outra situação, né? Ele ainda mora lá em casa, né? É o único que não casou ainda, está para casar ainda. Mas, como eu digo, da porta lá de casa, quem manda sou eu, né? Comeu do meu pirão, quem manda sou eu. Né? Então, em casa é uma situação de pai e filho, mas no trabalho é questão totalmente profissional, e a gente trabalha esse tempo todo sem nenhum problema e vai conversando ali. E eu aprendo muito. Porque hoje a gente tem esse pessoal mais novo que mexe com a área tecnológica. Na época da gente não tinha negócio de Instagram, colocar Instagram, fazer isso que a gente está fazendo aqui de podcast, não sei o que, produzir conteúdo. Você passava, ia lá, estava no seu escritório, estava a placa, ia ali de boca em boca, o pessoal que conhecia, né? Quem advogou, no começo eu advoguei muito pouco, porque logo depois entrei na Polícia Civil. Hoje não, hoje é uma situação totalmente diferente, né? De podcast, de conteúdo, do que é feito. Então, a gente aprende com isso, porque a gente, às vezes, os mais antigos, fica meio receoso de querer atuar nessas situações, até porque é algo que não nos pertence, é algo novo. E às vezes, quando é algo novo, a gente fica aqui sem querendo, né, de se afastar um pouco, mas isso é a realidade. Então, inteligência artificial e essa outra forma de trabalhar, isso a gente não tem mais como estar discutindo, isso é algo realmente sem retorno. E aí eu queria perguntar, Tiago, como é, eu imagino, Tiago, que essa experiência que seu pai traz, né? Primeiro, o fato de você ter crescido num ambiente, seu pai era delegado da Polícia Civil, como ele bem colocou. Eu imagino que o fato de você ter crescido numa família com um pai delegado, isso deve ter influenciado, obviamente, para que você tenha seguido a carreira penal. Mas aí, como é? Você tem uma formação de advogado. Seu pai tem a formação de delegado. Ele conhece
todo o lado de quem está lá, isso deve ser muito bom para você em termos de experiência, informação, né? Mas, por outro lado, você acha que tem alguma divergência no pensamento, né? Porque o delegado, ele vem com aquela mentalidade acusatória do inquérito policial. E o advogado, ele tem, digamos, a mania da ampla defesa, né? Como já dizia um famoso advogado. Então, para você, essa experiência dele enquanto advogado, enquanto professor, que há mais de 20 anos, como é que essa influência chegou para você e como é que no convívio vocês mantêm a boa relação em relação aos casos e aos processos? Com relação a isso, é muito engraçado, porque ele foi meu professor de Direito Penal 1, 2, 3 e 4. Então, eu sempre gostei muito da matéria. Desde o início da faculdade, eu entrei com o pensamento de que queria ser advogado. A maioria das pessoas entram com a mentalidade de que quer concurso público, né? Quer ser delegado, quer ser promotor, quer ser juiz. Pelo contrário, eu sempre quis ser advogado. Mas por ter esse lado de ser professor também de direito penal há muitos anos, de dar a parte geral, né, do código, vamos supor, de todo o código, não só a parte geral como a parte especial também, ter esse pensamento mais também doutrinário, né, e acadêmico. Então não é só um pensamento prático, que é muito bom para nosso escritório hoje. Melhor defende quem sabe como acusar, né, e de que maneira isso é feito. Então, com essa parte, a gente não tem muita divergência, que, graças a Deus, ele também nunca foi um delegado tão autoritário, como a gente já ouviu muito, que se tinha antigamente e que se pode ter hoje, de só prender, que respeitava também direitos e garantias fundamentais, prerrogativas do advogado. Então, nessa parte, a parte de ser professor ajudou, acredito eu, de trabalhar com essa situação. Então, quando a gente tem um caso hoje em dia que chega um cliente no nosso escritório, seja ele denunciado, né, réu de um processo, ou seja ele vítima, que a gente consiga atender ele como assistente à acusação, a gente consegue entender essa situação e essa causa e consegue debater qual seria a melhor tese processual, estratégica, como a gente conseguiria, desde o início, né, do inquérito, se fosse o caso, do cliente chegar já no início da persecução, né, antes do processo e na fase investigativa, para a gente analisar o que é que a gente pode fazer. Então, essa parte dele ser professor, de ter sido meu professor, com certeza me levou a gostar muito de direito penal e processo penal, e dele ser delegado, ter essa parte prática, nos ajuda hoje no escritório, para a gente entender o mundo prático, né, real, de saber quais são as falhas, muitas vezes, no inquérito policial, o que é que aquilo pode, se pode acontecer aquilo no inquérito policial, se não pode. Já teve alguns embates que a gente precisou ser mais incisivos e firmes na delegacia, porque a gente sabe que aquilo ali estaria sendo feito de forma equivocada. Então, nessa situação, a gente não tem muita divergência. Acredito que ele deixou um pouquinho o lado acusador, investigador, e agora está se dedicando mais às partes de garantias e direitos processuais mesmo, que é o que rege o processo penal e tudo, o direito criminal como um todo. Muito bom. Perfeito. Muito legal ver como que essas atuações e as experiências de vocês se complementam, né? Eu, falando da minha trajetória profissional, também tenho a experiência de ter meu irmão como sócio e como mentor, digamos assim, né? A doutora Rossana acompanha de perto essa trajetória e sabe também como muitas vezes nós nos complementamos. Meu irmão tem um perfil, por ser professor e advogado também, já existe uma certa diferença de idade, de 10 anos entre um e o outro. Então, ele já tem uma experiência maior e muitas vezes consegue me guiar em muitas situações, e eu já tenho uma visão um pouco mais arrojada muitas vezes e de colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer mesmo. E no caso de vocês lá do escritório, eu vejo que existe a questão da experiência muito importante para direcionar estrategicamente, mas eu vejo que o Thiago também tem essa percepção estratégica também, essa visão, um cara que já está, apesar da pouca idade, já está buscando especialização fora, com grandes doutrinadores, isso é muito importante, e até um diferencial do escritório de vocês. Mas existe também a visão geracional, né? Cada um coloca a sua visão de uma forma, e isso já gerou algum embate em algum caso específico? Não, na parte de geracional, nem tanto, né? Porque
Geralmente no escritório eu trabalho mais na parte, fico lá quando vai atender, né, o pessoal que chega, muitos entram em contato comigo, exatamente do tempo que eu passei na Polícia Civil, mas era uma coisa muito interessante, porque desde a época que eu era delegado, eu sempre dei muitas palestras em faculdade, e eu defendia que o delegado é o primeiro garantidor constitucional do delegado. Porque qualquer ilegalidade que chega, não é o juiz que resolve, não é o promotor que resolve, não é o governador que resolve, é o delegado que resolve. Porque qualquer ocorrência, quem primeiro vai receber é o delegado. E quem primeiro tem informação acadêmica é o delegado de polícia, para ver se é uma situação de flagrante, se é uma situação que é um abuso de autoridade. E eu já peguei várias situações que se verificava que eram situações forjadas, né, dentro dessa situação. Então você chega ali, isso aqui não é uma situação de flagrante, uma situação que preocupa nesse sentido. Então eu trago mais essa situação, dessa experiência. E os embates, às vezes, quem tem delegacia é exatamente nesse sentido. Que a gente chega lá e digo, olha, isso aqui é uma coisa que aconteceu que está ilegal. Isso aqui não existe, essa situação. E a gente, uma coisa era a questão da atividade policial há 40, 50 anos atrás, antes da Constituição. Outra coisa é depois da Constituição Federal, certo? Então essa parte de gerencial não tem problema nenhum, uma parte mais didáticas específicas de audiência e tudo mais, é mais Tiago que trabalha mais nessa área, né? Às vezes a questão maior gerencial é mais na parte financeira, porque geralmente ele fica com 90%, eu fico com 10%. Entendeu? Como ele está começando agora, aí eu fico nessa situação. Mas isso aí faz parte, já que nessa hora entra o pai e filho, entendeu? Nessa parte gerencial aí, geralmente entra o pai e o filho, mas no restante não tem nenhum embate, não. Tem até um exemplo interessante que eu posso até trazer, faz um tempo já. Eu era muito novo, na época foi 2022 e eu me formei em 2021 e já peguei minha carteira da OAB, né, em novembro de 2021. Esse ano eu completo 5 anos de OAB. E no começo, obviamente, ainda não sou muito experiente, mas já com um pouquinho de bagagem agora, mas lembro dessa história do começo, em 2022, que a gente pegou um caso, né, um caso que, se eu não me falho, era uma tentativa de assalto até uma própria delegada. A delegada estava de férias aqui, e chegou esse pessoal, um cliente do escritório, que o pai era guarda municipal. E o filho dele estava envolvido nessa situação. E eu era muito novo e no gás, arrojado, e eu fiz, vou lá conversar com ele no presídio, porque eu quero ouvir o que é que ele tem para falar. E ele me jurava, dizia, não fui eu não estava lá, eu não fiz nada disso. E eu, naquele momento, querendo fazer uma espécie, né? Não uma espécie, mas uma investigação defensiva, de produzir a prova de que ele não estava lá, eu saí perguntando e dizendo, tá bom, então como é que eu posso produzir isso? Se eu for em tal canto, você estava lá, vamos supor, foi de meio-dia o fato, de 11h30, você estava em algum canto que era longe desse fato, que era até em Ponta Negra, ele estava nisso e nisso. E eu fui tentando... Como se fosse um álibi, né? Buscar essa prova e não achava. Até que ele chegou e fez, ele tá mentindo pra você. E eu fiz, não tá mentindo, não tá. E depois ele foi comigo no presídio, olhou no cara e fez, bicho, é o seguinte, ou você fala a verdade ou a gente tá fora do seu caso. Aí ele fez, fui eu. Então assim, é uma situação que no começo... A experiência valeu muito. Valeu muito, eu tava perdendo tempo realmente, porque eu podia até produzir uma prova contrária a ele. Claro. Com essa falta de experiência, que normalmente tá acreditando fielmente do que ele estava falando. Então, quando chegou uma situação, fiz, é isso, ou a gente tá fora do seu caso, começa a falar a verdade, e ele abriu e fez, realmente era, e a gente terminou que fez a audiência, mas depois saiu fora do caso, porque não dá para conseguir trabalhar com um cliente que não tá querendo colaborar até com a própria defesa. Então, isso foi um dos casos, por exemplo, que eu posso falar que a experiência naquele momento ajudou muito. E só um adendo, certa vez você comentou comigo que algumas pessoas até diminuir um pouco a tua atuação por conta de atuar com teu pai, né? E eu vejo que isso na realidade é a maior besteira que existe, na realidade, né? Porque o objetivo, enquanto empresa, é atender bem ao cliente. E na realidade vocês conseguem utilizar isso de uma forma muito positiva, cada um com a sua experiência e construindo a defesa da melhor forma. O gás e a vontade de fazer do jovem, exatamente, né? Com o estudo, obviamente, e com a experiência do pai mais velho, né? Com a experiência que traz. Mas eu queria falar com vocês sobre prerrogativas. A gente sabe que a advocacia, como um todo, ela tem muitos problemas com prerrogativas. E às vezes as pessoas que estão aí fora, que não advogam, perguntam, mas o que são essas prerrogativas, né? As prerrogativas, para quem
está nos ouvindo agora, nada mais são do que direitos que a Constituição e a lei deu aos advogados, porque o advogado naquele momento ali, ele busca justiça, fala em nome de quem não pode falar naquele momento. Então, no fundo, a prerrogativa também é um direito do cidadão, é um direito que se estende ao cidadão. Não existe justiça sem advogado. Não existe justiça sem advogado, porque o advogado é essencial à justiça e a Constituição já diz isso. E aí, você tocou num ponto importante, que você disse que seu pai foi um delegado que sempre teve muito respeito pelas prerrogativas da advocacia, e eu imagino, Correia, que, tendo agido assim, você não deva ter tido problema na hora de resgatar a sua carteirinha da ordem, porque hoje há um movimento na Ordem dos Advogados para aquelas autoridades que se aposentam e querem voltar para a advocacia, as OABs, elas têm sido reticentes na hora de deferir, porque se você integrar aqui, ali aquela lista de violadores de prerrogativa, então você tem alguma dificuldade de conseguir a sua carteira. Eu imagino que você não deva ter tido essa dificuldade. Mas, e a advocacia criminal é talvez a advocacia que mais enfrenta problemas de prerrogativa, a gente sabe disso. Como é que vocês acham que a Ordem dos Advogados tem lidado com essa questão das prerrogativas? Vocês que atuam numa área difícil, que é a área do direito criminal, vocês têm encontrado dificuldade? Eu sei que você, por ser delegado, é uma pessoa que conhece muita gente, às vezes e pode ser que haja até uma diferença de tratamento, não por nada, mas como você conhece as pessoas, eu sei que a gente às vezes chega com maior facilidade. Mas eu queria saber primeiro se vocês enfrentam problemas de prerrogativas, se tem conhecimento de colegas que enfrentam e como é que a OAB vem, de maneira geral, tratando essa questão das prerrogativas, especialmente na área criminal. A questão das prerrogativas é uma questão constitucional, né? Como a gente está dizendo, não existe processo, não existe justiça sem advogado. Se um advogado não atua dentro de um processo, a gente está tendo uma injustiça em vez de justiça. Enquanto delegado, nunca tive problemas, inclusive eu fazia questões, quando tinha situações de flagrante, se a pessoa tem um advogado, de estar com o padrão de advogado. Até porque não tinha posteriormente como ela alegar, porque meu cliente foi espancado na delegacia. Eu digo, mas como se o senhor estava junto dele lá? Então, eu fazia questão que quando tinha advogado, para mim era melhor ainda para exercer meu trabalho. Era uma defesa até da tua porque eu exercer meu trabalho, sempre o pessoal diz, porque o delegado está aí para indiciar. Não, não estou aqui para indiciar. Eu acho, inclusive, eu como delegado, no início, cheguei a ter até alguns problemas, porque eu liberei na minha delegacia, a gente é de uma época que tinha delegacias com 100 presos de justiça. Presos que ficavam lá, presos temporários. Hoje não existe mais. E eu liberava a questão da visita íntima nas minhas delegacias, porque é um fato que está previsto na lei de execução penal. E eu fui chamado uma vez pela corregedoria porque eu estava fazendo esse tipo de procedimento. Eu digo, mas por que eu não posso fazer? Eu que tomo conta da delegacia. Se eu tenho total controle lá com os presos que estão lá, por que isso não pode ser feito? Eu sempre tratei não só a questão relacionada aos presos, como a situação também em relação aos advogados. Porque ele está ali exercendo aquela função. Porque, inclusive, se questiona muito, porque o inquérito policial é uma peça inquisitorial. Eu digo, olha, para mim, quem quisesse oferecer contraditório para a defesa no inquérito policial, para mim já podia ser feito. Porque eu procuro ali a verdade. Então, se eu estou ouvindo alguém, um advogado chega, não, mas meu cliente estava em tal canto, em tal boate. Eu digo, beleza, me traga a relação das pessoas que estavam na boate, ou que é o dono da boate, que eu vou querer ouvir a boate. Porque como é que eu vou trabalhar em cima de alguém, de possível autoria, se eu vou ter um álibi que não é aquela pessoa? Então, nunca tive esse tipo de problema dentro dessa situação. Mas é algo que a gente vê que hoje em dia está um pouco mais complicado, principalmente em presídios, né? Então, hoje você atender alguém num presídio, todo dia a gente participa de alguns grupos, tem presídio tal não vai estar recebendo, que está fazendo operação não sei o quê, presídio tal não está recebendo, está tendo operação não sei aonde, foi marcado telepresencial, mas não recebi o link, não consegui fazer. E eu vejo esse pessoal que atua muito em presídio, a gente não atua muito em presídio, que a gente atua mais na questão do direito penal econômico e outra situação de clientes, mas a gente vê o que esse pessoal sofre. Você sair daqui do Natal para fazer um atendimento em Saramirim, você perde um dia todo. Uma situação simples que deveria ser feita. Ou seja, então é algo que tem que ser tratado sério e a gente vê que não só a OAB Brasil ou a OAB Rio Grande do Norte aqui, eu vejo o pessoal questionando, mas eu falei com a comissão de prerrogativa e não resolve essa situação, a gente tem que ir lá na frente. Eu digo, pessoal, vocês têm que se movimentar. Não pode ter medo
Advogado não pode ter medo de advogado. Se você tem uma situação com uma prerrogativa sua, tem que ir lá, tem que brigar, tem que fazer toda essa situação. Ou seja, o que precisa é também a classe se unir nesse sentido, independentemente de posições específicas de A, de B, e brigar pela classe. Não interessa se é lado A, lado B, porque na hora que você não é atendido para o lado A, para o lado B, a questão da prerrogativa, ambos estão perdendo essa situação. E eu vejo muito o pessoal passar por isso. Então, geralmente, inclusive essa semana o Tiago estava falando, não, que eu estou indo lá no presídio, já olhou no grupo, se estão atendendo, você não dá viagem perdida, você vai chegar lá no presídio, lá em Alcações, e não vão estar atendendo. Então, eu acho que precisa, e o pessoal está esquecendo um pouco dessa situação, que é uma função constitucional e muito importante, o exercício das prerrogativas. E na área criminal, isso às vezes é mais retirado, a gente às vezes deixa de exercer isso aí. É lógico, quando chegam algumas delegacias, às vezes o canto é mais fácil o acesso, até porque às vezes são colegas que estavam lá, alguém que entrou, e geralmente vão me conhecer, até porque eu fui de delegado substituto a delegado geral, esse último cargo da Polícia Civil. Então é mais fácil, mas quando chega alguém assim, novinho, igual a Tiago, se chegar lá, não, espera aí, daqui a 2 horas, 3 horas, não existe. O pessoal vai para o presídio, não, está intervalo de almoço, de 11 às 15, que almoço é esse? De 11 às 15. De intervalo de almoço. Então é algo que tem que ser batido e não pode demorar. É algo de urgência que deve ser feito. Tiago tem mais situações que geralmente quando as visitas eu digo, vai lá, Tiago, você é mais novo, vá, você passa o dia lá, o que é que vai acontecer, mas é algo que realmente deve ser batido. É bom para ir E aí da casa, né? Mas e aí você, como é que você enxerga isso? Eu acredito que as prerrogativas do advogado, se não me falha a memória, do artigo 7º do Estatuto da OAB, são o que mais a gente tem de importante. Não à toa que é uma lei federal e que muitas vezes é desrespeitada do Supremo ao presídio. A gente vê muitas vezes o advogado ter sua palavra tolhida numa sustentação oral ou dificultando a sustentação oral dos advogados, sejam criminalistas ou não, nos tribunais superiores. Hoje em dia é muito mais difícil, é muito mais remota a possibilidade e a chance de sustentar oralmente, seja no Supremo ou no STJ. E isso já é uma situação que fere a prerrogativa do advogado. E a OAB Nacional se mobilizou, teve até aquela situação de Gravação, né? Deixar gravado, fazer sustentação gravada. de que sustentação oral não é por vídeo, né? Que vídeo não é sustentação oral. E graças a Deus a gente conseguiu que isso não chegasse a ser a regra, né? Mas existe essa possibilidade de sustentação oral. Você pode gravar um despacho e enviar para o gabinete do ministro do STJ, por exemplo. Mas quem sofre mais, com certeza, acredito na pele, são aqueles que trabalham no dia a dia da advocacia criminal. Por exemplo, no exemplo dos presídios, que até aqui, acredito que foi um convênio da OAB, enfim, chegaram numa situação com a SEAP e fazer uns agendamentos nos presídios. Isso ajudou e ajudou muito a fase da advocacia criminal. Não é, com certeza, não foi a melhor saída, porque tem-se um tempo, tem-se um limite, mas foi o que conseguiu ter naquele momento, que hoje em dia a gente pode atender 3 clientes até 40 minutos, que na minha visão cabe essa situação. Infelizmente, a gente tem situações que envolvem também a nossa classe, que a gente precisa, antes de querer também olhar para o externo, a gente precisa olhar para o nosso interno e ver onde é que a gente está falhando para situações, como comentei, que jovens advogados, muitas vezes, criminalistas, são captados por certas situações para começar a passar recados de presos para outros presos. Quero, inclusive, ouvir a opinião de vocês sobre isso. E que é uma situação que eu acredito que a OAB poderia chegar para ajudar aquele que está começando, que possivelmente pode ser facilmente mais captado para atuar em situações irregulares, como, por exemplo, participar de quadrilhas que já estouram operações de falsos advogados, que sabem que se tem advogados no meio, de operações que já tiveram aqui no estado do Rio Grande do Norte, que infelizmente envolveram advogados, que eram as situações de passar recados de presos para famílias ou para os presos, que a gente precisa de uma atuação para a gente conseguir colher isso na base. E, infelizmente, não ter que começar a criminalizar a advocacia. O que se tem hoje é quase que uma inversão de que nós, advogados, nos misturamos com os nossos clientes. E que isso jamais poderia acontecer. Mas, infelizmente, o que vem acontecendo, não só de algumas autoridades, mas
de um contexto como um todo, é basicamente uma criminalização da advocacia, seja numa situação dessa como presídio, seja uma situação de que já envolveu nos tribunais superiores, de que se tem uma lei, que se tem uma possibilidade do advogado criminalista que trabalha em processos financeiros e econômicos, como operações, por exemplo, que os bens do seu bloqueio estão todos bloqueados, mas você tem o direito, em tese, de pegar, resgatar 20% para os seus honorários. E aquilo ali se é visto com maus olhos, de que o advogado estaria participando, estaria recebendo dinheiro que seria ilícito. Mas não, aquilo ali é exatamente o nosso ganha-pão, é os nossos honorários, que são legais, constitucionais, e É um alimento. que muitas vezes são vistos de maus olhos. Então, assim, é um absurdo. Ô Beto, e aí nessa situação que ele mencionou, existe um problema que vem a reboque. Em razão dessa desconfiança, você falou sobre a criminalização da advocacia. E aí, com essa situação, né, de criminalização da advocacia, vem a reboque a história do monitoramento das conversas. Ora, o advogado e o estatuto dá ao advogado e à parte e à pessoa, ao acusado ali, em razão da ampla defesa, dá a eles o direito de sigilo nas conversas. Mas a gente sabe que hoje nos presídios federais essas conversas já são monitoradas, que antes não eram, né? Hoje em dia, em razão dessa problemática toda, desses advogados que têm sido pegos, infelizmente, em situações de desconfiança, né? Já há um movimento para monitoramento das conversas nos presídios estaduais. O que é que vocês pensam a respeito disso? É algo bastante complicado, né? Nós já temos aí essa situação a nível federal. O que acontece é que, em vez de tratar na base, né, o que está acontecendo, resolvem achando que, não, vamos monitorar as conversas, que assim vai estar resolvendo essa situação. E não vai ser só monitorando as conversas que vai resolver, porque naquela situação que existe realmente o mau advogado que está atuando ali, ele vai tratar aquilo ali em outro momento, em outra situação, não ali. Ali realmente é algo sigiloso que está sendo tratado pelo advogado. Eu gostaria de saber se existe essa situação em relação ao médico com o paciente, ao padre com quem está confessando. Daqui a pouco vai ser tudo monitorado, tudo vai ter que ser gravado. Deveria sim responsabilizar aqueles que estão fazendo um mau uso da prerrogativa, certo? Até de ser expulso dos quadros do OAB, de não atuarem, teria que haver por parte do OAB essa pressão nesse sentido, não no sentido de querer que fosse monitorado as conversas. Se tem aquele que é um mau advogado que está estreando, porque esse monitoramento, quando a gente fala, é 99% das situações de advocacia criminal. Nas outras advocacias, as situações são poucos, é mais na situação da advocacia criminal, certo? Então, teriam, como foi até dito aqui para o Tiago, por que o OAB não chama esses novos advogados que querem trabalhar na área criminal para poder mostrar a eles como é que isso funciona? Porque se você não tem aquela pessoa que teria a obrigação de lhe dar a mão para mostrar como é que você vai trabalhar, pode ter certeza que vai chegar alguém aqui do outro lado e vai lhe puxar. Olha, você vai ganhar aqui 20, 30 mil por mês só para você levar recado. Então você tem que ter primeiro uma instituição forte para poder chegar e mostrar, olha, vocês saíram agora, quem está querendo trabalhar na área criminal, vamos sentar aqui para mostrar isso aqui a vocês. Olha, tem isso, está aqui o código de ética, que às vezes o pessoal só lê o código de ética quando vai fazer prova para o OAB, e mostrar toda essa situação. A gente precisa que aqueles que formam, né, a advocacia, pegue esse pessoal que está saindo no braço, que esse pessoal que é cooptado assim, não é aquele pessoal que já está há 20, 30 anos na advocacia criminal. É aquele pessoal que está entrando. Porque quem já está há muito tempo, a gente sabe. Já teve situações de cliente chegar e ir lá e falar, não, porque só queria contratar vocês para ter lá comigo uma vez por semana, 15 dias lá para falar com o meu cliente. Eu digo, não, você está querendo contratar um advogado ou você quer contratar alguém para passar recado para o seu familiar? Não, mas porque tem vários que fazem isso. Eu digo, faça o seguinte, procure esses vários que fazem isso. Aqui no escritório a gente não trabalha com isso. Mas a gente precisa de ter, né, uma ordem forte que chame esse pessoal. Porque se você está ali, acabou de sair num curso de direito, e você vê ali uma situação onde pode ganhar milhares de reais, e não tem ninguém para orientar, você vai por esse mau caminho. Aí termina querendo colocar a situação
de gravar o que está sendo conversado por essa situação que só está acontecendo porque quem deveria agir para evitar que isso fosse gravado não está fazendo o que deveria ser feito na base, infelizmente. Você acha que a OAB tem atuado de forma correta nesses casos ou precisaria ter uma atuação mais eficiente, no sentido de separar o joio do trigo, de proteger o advogado que trabalha corretamente, punir efetivamente aqueles advogados que atuam em desacordo com o Estatuto da Ordem? Eu acho que o grampo, né, vamos dizer assim, das conversas entre o advogado e o cliente é absolutamente inconstitucional. É uma situação que a advocacia criminal como um todo, como eu já disse, que infelizmente vem querendo ser criminalizada, ela não pode pagar esse preço. Porque eu tenho certeza que existem muito mais advogados criminalistas sérios do que a minoria da minoria daquelas pessoas que não tenha dúvida que sim. Algum ilícito se usurpando das suas prerrogativas. Então, eu acredito que se essa minoria for combatida, e com certeza com contraditório, com ampla defesa, para que nenhum advogado seja colocado em maus lençóis indevidamente, até mesmo seja no processo criminal ou no processo administrativo junto à ordem, que se merece, né? Se tem essa situação de que, se for para punir, que puna de uma forma justa e puna realmente aqueles que estão cometendo aqueles ilícitos. Eu acredito que tanto a OAB nacional como a OAB estadual precisa garantir que não se tenha nenhuma conversa gravada, seja com qual cliente for, e que se tiver que ter alguma operação, seja ela, como por exemplo já teve a Operação Carteiros aqui no Rio Grande do Norte, que se puna e que se investigue com todos os direitos e garantias fundamentais, que se é devido ao advogado, como a toda qualquer pessoa, e que, infelizmente, aqueles que usurpam das suas prerrogativas para cometerem fatos que não deveriam ter sido feitos, que se perca a carteira, para que não sobre para toda a advocacia que trabalha de forma técnica, de forma justa e de forma honesta, situações que nós, cada vez mais, sendo mitigados aos nossos direitos e às nossas garantias. Então, acredito que é absolutamente inconstitucional a situação de ser gravada qualquer conversa entre cliente e advogado, de qualquer forma que seja. Perfeito. Eu fico muito feliz de aprender com vocês, até enquanto instituição, nós temos aqui o mistério de levar realmente esse tipo de debate à luz, de trazer novas reflexões. A EJUP é esse palco, a EJUP é essa casa de um ensino aprofundado, e eu gostaria de saber com o senhor, se você pudesse dar um conselho para esse jovem advogado, uma palavra que se aborda muito hoje, são os power skills, né? São essas habilidades que nós precisamos desenvolver e que muitas vezes as faculdades focam muito na parte técnica e acabam se esquecendo, né, doutora Rossana, da parte comportamental, que são tão importantes ou muitas vezes até mais decisivas para o objetivo profissional do que propriamente a parte técnica. E o senhor, como professor universitário há muitos anos, já passou por diversas situações, já identificou muitas lacunas, né, na formação desses jovens, que acabam direcionando muitas vezes esses jovens advogados, esses jovens profissionais para situações perigosas como essas que vocês comentaram. Qual seria esse conselho, ou quais seriam estes conselhos? Vamos lá, a questão do Instituto da Delação Premiada, né, que vem em situações que o pessoal pensa que é muito parecido com o que tem nos Estados Unidos, do play bar, do direito de barganhar, é uma situação totalmente lá, que existe lá, né, nos Estados Unidos em relação ao que acontece aqui no Brasil. Começou principalmente na questão relacionada ao crime organizado, e principalmente a questão da lei de crime de drogas, onde aquele que delatasse os seus companheiros, né, a questão da droga, da extorsão mediante sequestro, a recuperar a vítima, tudo mais. Começou nesse sentido, entrou no nosso direito nesse sentido, né, de ser uma forma com uma causa de diminuição de pena. Era a questão de diminuição de pena. Hoje é outra situação totalmente diferente. O que a gente discute é o seguinte: o que é que o judiciário quer saber, até que ponto, para aceitar essa delação premiada, né?
Será que às vezes não usam o Instituto da Delação Premiada como uma forma de pressionar para que a vítima fale? Não, se você me falou que tem A, B, C e D, não, eu quero o alfabeto todo. Eu quero de A a Z. Então, a delação premiada é aquilo que o judiciário quer, ou que o Ministério Público quer para uma denúncia, ou aquilo que serve de defesa para o cliente. Porque se é algo de delação premiada, é algo que ele está, de certa forma, ajudando, né, o Estado ali, a persecução penal. E muitas vezes a gente vê o pessoal vai lá, não, entrega os bens, onde é que estavam as contas bancárias, entrega tudo isso, esses crimes maiores, né, a questão financeira, vai ser tudo confiscado, tudo. Mas às vezes fala, isso não é o suficiente. Sim, mas o que é o suficiente? O que é que vocês querem? Até que ponto é a delação? Não tem algo específico que justifique, não. Tem que ser algo que atinja determinado percentual. O que ela deve atingir? Então a gente não tem essa situação no Instituto. Às vezes vai ser tratado ali na Polícia Federal, às vezes vai ser tratado diretamente no Ministério Público, né? Eu fiz toda essa situação, mas não serve. Então volta, já que não está servindo, porque eu queria mais, vai agora, coloca na outra cela. A gente sabe que essas situações se colocam, tira de uma cela que estava, que era uma cela de Estado maior, e coloca em outra situação. Inclusive, tem uma reportagem que colocou lá na pior cela que tinha lá da Polícia Federal, do presídio, né, na situação específica. Isso é uma forma de pressionar. Então, o Instituto da Delação Premiada não está sendo agido de forma correta, né? Então, às vezes, tem aquela pessoa, não, eu prefiro o Estado que prove, e meu cliente vai ficar aqui nessa situação, porque a delação não é premiada. Não é o Instituto que está premiando aquilo que meu cliente queira repassar, porque o Estado às vezes vai querer, não, você disse isso, mas será que não tem mais ninguém? Será que não tem mais alguém? Quer chegar a determinadas pessoas? Então, é algo ainda bastante discutido, mas que a gente tem que ver na advocacia. Tem situações que pode ser vantagem para a defesa, tem situações que pode ser totalmente uma desvantagem para a defesa. Depende das provas que tem lá o Ministério Público. Tem situações que realmente é bom até não usar a delação premiada. Não tem nada aqui, há situações que realmente não, eu tenho que usar aqui a delação premiada porque eu não vou ficar sozinho aqui nesse barco. Eu estou aqui, mas tem várias pessoas que estão aqui acima e todos têm que ter responsabilidade. Então depende muito disso. O que a gente entende hoje é o que é a delação premiada? Até que ponto é premiada ou não é premiada? Essa é a questão maior. E vai ser uma discussão que agora que esse instituto está sendo utilizado com mais força, de alguns anos para cá. Mas é algo que vai ser realmente bastante estudado e bastante interessante aí, como isso vai ficar presente aí no nosso direito penal. Beto, pena que a gente não tem mais tempo, porque aqui a minha cabeça tem milhões de outras perguntas para serem feitas, e eu acho que a gente precisa convidá-los para eles voltarem aqui. Porque uma coisa que nós poderíamos fazer é fazer análise técnica e não política dos crimes eventualmente cometidos ou não no 8 de janeiro, que é um tema bem árido, polêmico. Porque muito polêmico, mas eu acho que à luz do direito é um tema que precisa realmente ser analisado tecnicamente por advogados, né, na visão dos advogados, e seria muito interessante se nós fizéssemos um debate aqui, a visão do advogado, a visão do Ministério Público, ia ser muito bom, porque um teria a visão de como defender se aqueles fatos típicos estariam ou não ali presentes, e o Ministério Público, na visão deles, acusatória, teria visão. Acho que a gente pode combinar isso e convidá-los para mais uma rodada. E aí eu queria já aproveitar e já ir me despedindo, agradecer a você que nos ouviu e nos assistiu até agora, assistir aos nossos queridos convidados, agradecer por terem aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Eu fiquei muito feliz com a conversa, tenho certeza que, assim como eu aprendi com esses dois professores aqui, os 3 professores, melhor dizendo, eu tenho certeza que você também aprendeu. E eu queria fazer um combinado com você. Se esse conteúdo te ajudou, se esse conteúdo agregou na sua atuação profissional, compartilhe com quem precisa também ter essa palavra de experiência, ter essa visão e ter acesso a esse tipo de conhecimento. Aqui na EJUP é a casa do saber jurídico com profundidade. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisa escutar isso, aperta o play e vem para a EJUP.
Obrigado, a gente que agradece aqui, né, o convite da EJUP, que se fica à disposição qualquer outro assunto relacionado, né, à nossa temática aqui para debater com os profissionais de direito, a gente está à disposição também e agradece aqui esse convite, de certa forma estamos aqui, né, aprendendo todos juntos, discutindo, né, dentro da nossa área do direito. A gente é que agradece a vocês, estamos à disposição para a segunda etapa, a terceira etapa. Quantos episódios fizerem, além do podcast, pode virar aí uma série. Olha aí, um tchau para os nossos alunos, Tiago. Eu agradeço o convite da EJUP, sou fã, gosto muito do canal e já assisti vários podcasts aqui, tá aqui, é um prazer, espero que tenham gostado e muito obrigado. Tchau, pessoal.